Na língua portuguesa, existem verbos chamados de verbos defectivos. Verbos defectivos são verbos que não apresentam conjugação completa. Ou seja, eles não são conjugados em todas as pessoas, tempos ou modos. Listei aqui alguns verbos mais utilizados. Por exemplo, o verbo abolir. Quando eu conjugo ele na primeira pessoa do presente do indicativo, seria eu abolo. Portanto, como abolir é um verbo defectivo, eu não consigo conjugar ele na primeira pessoa do presente do indicativo. Mas qual seria a solução, professor? Você poderia estar utilizando o gerúndio. Por exemplo, eu estou abolindo. Porque, segundo Volpe, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, o verbo abolir na primeira pessoa do presente do indicativo não existe. Por isso que o verbo abolir é um verbo defectivo. A mesma coisa ocorre com o verbo colorir. No caso do verbo colorir, você não pode escrever eu coloro. Segundo o Volpe, ele não existe. Aí você pode estar utilizando o gerúndio, escrevendo eu estou colorindo. O interessante é que este verbo colorir, ele só não existe na primeira pessoa do presente do indicativo. Mas a partir da segunda pessoa já existe. Por exemplo, tu colores. E assim por diante. O verbo explodir, que muita gente acha que é eu explodo. Segundo o Volpe, ele não existe. A saída, gerúndio. Eu estou explodindo. Outro verbo, o verbo falir. Eu falo. Existe, mas para o verbo falar. Eu falo muito. Aí, neste caso, existe o verbo. Agora, no sentido do verbo falir, não. Você pode utilizar o gerúndio. Eu estou falindo. Outro verbo, o verbo extorquir, que seria eu extorco. Segundo o Volpe, ele não existe. Portanto, o jeito certo que você poderia utilizar seria eu estou extorquindo. O verbo banir. Eu bano? Não. Melhor. Eu estou banindo. Demolir. Eu demolo? Segundo o Volpe, não. Portanto, é outro verbo defectivo. Eu estou demolindo. Por fim, o verbo precaver. Eu precavo? Não. Eu estou precavendo. No caso do verbo precaver, você pode substituir até por um sinônimo, que seria o verbo prevenir. Interessante, né? Portanto, verbos defectivos são verbos que não podem ser conjugados em todas as pessoas, tempos ou modos. Aí basta você observar a tabela. Portanto, salve essa dica, compartilha com os amigos, printa e não erre mais.